Alguns dias atrás, ocorreu um evento de vital importância para a economia mundial. Estamos falando da maior queda de um banco desde a falência do Lehman Brothers, que deu início à infame crise econômica de 2008. E não é só isso, também é a segunda maior falência de um banco na história dos Estados Unidos. Estamos falando da queda do SVB, Silicon Valley Bank, um banco com mais de 200 bilhões de dólares em ativos. No vídeo de hoje, veremos o que aconteceu com este banco, como essa falência pode afetar diferentes áreas e as possibilidades dessa falência se espalhar para o restante do setor bancário e, portanto, desencadear uma crise econômica global. Para entender o que aconteceu com este banco, a primeira coisa que precisamos saber é quem são, ou melhor, quem eram seus clientes. Bem, a maioria dos clientes deste banco eram startups, ou seja, o negócio era servir startups, que geralmente têm muito mais dificuldade em conseguir financiamento, já que a maioria são negócios arriscados e poucos querem emprestar dinheiro a eles. O problema é que, ao longo de anos, as startups tiveram facilidade em conseguir dinheiro e não precisavam tanto dos créditos do SVB, mas sim pediam ao mesmo que guardasse o dinheiro que conseguiam. Assim, o banco tinha liquidez em excesso, ou seja, não sabia o que fazer com tanto dinheiro que tinha. O Silicon começou a investir todo o dinheiro que as startups haviam depositado em títulos hipotecários e títulos do Tesouro. No final de 2021, o Silicon tinha investido nada menos que 128 bilhões de dólares. O problema é que, como todos sabem, em 2022 as taxas de juros aumentaram bastante e as startups deixaram de ter acesso a capital, então começaram a precisar do dinheiro que tinham guardado no SVB. Logo, muitas delas foram retirar a grana. De fato, durante o ano de 2022, depósitos no Silicon caíram 16 bilhões de dólares. No entanto, nesse ano, a situação não melhorou, e quando o banco caiu, as retiradas de depósito foram de 42 bilhões de dólares. Mas lembre-se que o SVB não tinha esse dinheiro em reserva, mas sim investido. Portanto, para enfrentar a retirada dos depósitos, teve que vender parte de seus investimentos. O problema é que seus investimentos haviam diminuído de preço. Então, o banco teve que vender seus investimentos por 1,8 bilhões de dólares a menos do que os havia comprado. As coisas estavam parecendo muito ruins. Então, para cobrir essas perdas, desta vez foi o banco que teve que pedir dinheiro a seus acionistas por meio de um aumento de capital. Mas a essa altura, a confiança de seus clientes estava quebrada. Apesar do banco pedir a seus clientes que os ajudassem não retirando o restante de seus depósitos, as startups do SVB correram para retirar seu dinheiro e o pânico se espalhou. E aqui é onde o Estado entra, especificamente a Federal Deposit Insurance Corporation, mais conhecida por suas iniciais FDIC, uma instituição cuja finalidade é garantir o dinheiro dos afetados. O problema é que a FDIC só cobre até 250 mil dólares por cliente. A maioria das empresas tem muito mais dinheiro depositado do que isso. Por essa razão, a FDIC só cobre 12% dos depósitos que estavam no SVB. Dado isso, o problema não é apenas do banco, mas também das empresas que tinham todo o seu dinheiro lá. Algumas dessas são empresas muito conhecidas na comunidade investidora, como Roku ou Roblox. Além disso, a falência dessas empresas e de muitas outras startups levaria a uma grande onda de investidores afetados e trabalhadores demitidos. Mas os problemas vão além do mundo do mercado de ações, já que 3,3 bilhões de dólares dos 40 bilhões de reservas stablecoin estavam no SVB, o que provocou a queda da stablecoin, que já não é tão estável. Mas além disso, subsidiárias do SVB em várias partes do mundo também declararam falência. Então várias startups em países como Reino Unido, Alemanha, Suécia, China, Dinamarca ou Israel também estão em perigo. O problema agora é que o estouro da crise do Silicon colocou o foco sobre o resto dos bancos, pois se teme que esta mesma situação esteja ocorrendo em outras instituições bancárias. Isso provocou a queda de muitos na bolsa,
temendo-se um contágio massivo a outros bancos de médio porte. Na verdade, o primeiro contágio já ocorreu, e o Signature Bank, que possui mais de 110 bilhões de dólares em ativos, foi fechado pelas autoridades financeiras de Nova York. Diante dessa situação, a Federal Deposit Insurance Corporation, o Banco Central dos Estados Unidos, e o Tesouro se pronunciaram conjuntamente e decidiram intervir, mas não para resgatar os bancos. Deixe-me explicar. Todas as pessoas e empresas que tinham dinheiro no Silicon, no Signature Bank e em todos os bancos que estão em risco receberão seu dinheiro de volta. O próprio presidente Joe Biden apoiou esta decisão. Diante desse cenário, surgiram muitas perguntas, entre elas: de onde virá o dinheiro para os resgates? Será impresso dinheiro para a ocasião? Outra pergunta é: haverá um contágio em massa? E se sim, será possível resgatar todos? Como você pode ver, a situação é muito, mas muito perigosa, e é uma consequência direta do aumento das taxas de juros. Só o tempo dirá quão profunda essa crise pode ser e o quanto o sistema está podre por dentro. Caso haja um buraco muito grande, as consequências dessa crise podem ser colossais, e isso é algo que quase ninguém sabe agora. E se você não acredita em mim, digo que apenas alguns dias atrás, a prestigiosa revista Forbes havia nomeado o SVB como um dos melhores bancos para 2023. Enfim, pelo menos desta vez, as diretorias de ambos os bancos foram afastadas de seus cargos, e o governo americano garantiu que eles responderão perante a lei. Enquanto isso, bancos ao redor do mundo estão despencando na bolsa. Outros ativos que podem ser considerados refúgio em caso de uma grande crise financeira, como o ouro ou até mesmo o Bitcoin, veem suas cotações dispararem. E você, o que acha? O sistema bancário vai entrar em colapso? Ou será uma crise sem tanta importância? Nos vemos nos comentários. Se você gostou do vídeo, já sabe, pode dar um like. Um abraço e até a próxima.